O Senhor esteja convosco. No meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábolas usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. Só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus conta duas parábolas às multidões para explicar sobre o reino de Deus. E ele usa de elementos bem simples, de coisas bem simples do dia a dia do povo, e fala que é comparado uma sementinha tão pequena da mostarda, né, que é semeado, o agricultor semeia a semente na terra. E a natureza faz acontecer. Dia e noite, o tempo vai passando, dorme, acorda, e a natureza por si só faz acontecer ali. O homem apenas semeia, mas Deus que faz acontecer na natureza, que a natureza por si só, ela faz produzir. Porque se nós plantássemos e ficasse ali, fazendo todas as etapas da plantação para ela produzir, com certeza nós não conseguimos produzir nada. Que ninguém ficar o tempo todo ali fazendo uma coisa até ela dar o ponto. Então, o homem só lança ali a semente. Ele prepara o solo, aduba, molha, mas o que faz acontecer todo o processo de germinar, de crescer, produzir os grãos, os frutos, é a natureza. Quando está pronto, vai lá e faz a colheita. Então, Jesus conta essas duas parábolas para assim falar sobre o reino de Deus. Nós somos lançados aqui como sementes e nós produzimos os frutos. Um dia chegará também o dia de nós prestar conta dessa vida, assim como o agricultor colhe, né, a sua plantação. E o que nós estamos semeando? Que campos nós estamos semeando? De que forma nós estamos semeando? O que nós realmente estamos semeando? É uma boa semente ou estamos semeando coisa ruim? Estamos semeando a discórdia, né? A desunião, fofoca, maledicência. Ou nós estamos plantando uma boa colheita? Ou nós não estamos cultivando nada? Ou nós somos um campo infértil, onde não se produz nada? Então, a nossa vida, nós sabemos o que nós estamos fazendo dela. O que estou fazendo? Ainda que nós faça e acha que é muita coisa, mas poderia fazer muito mais para Deus, né? Deus é um Pai misericordioso, muito bom para nós. Para as pessoas boas e para as pessoas ruins também. Mas aqueles que são ruins não agradecem pelas coisas boas que Deus faz, né? Porque assim, aqueles que ignoram a existência de Deus, como ignorá-lo? Se tudo que nós temos é a graça de Deus, o motivo de ter dia e noite, de poder dormir e acordar, de poder semear e saber que vai colher.
E se semear uma boa semente, vão colher coisas boas. Se semear coisa ruim, também vai colher. Então, escolhe muito bem as suas sementes. O que você está semeando? Não adianta semear ruim e querer colher coisa boa, que não vai. Não adianta você preparar o solo para plantar, se você não preparar e esperar o tempo certo, né, das plantações. Para Deus tem um tempo a todas as coisas, né? Tudo no seu devido tempo. Não adianta nós querer acelerar as coisas, eu quero isso agora, eu quero que aconteça assim. Não, tudo tem um tempo de Deus, né? Então nós não podemos acelerar o tempo de Deus, as coisas do jeito que nós queremos. Então é esperar o tempo certo. Quando se planta uma plantação, tem que esperar ali os meses, 2 meses, 3 meses, ou mais tempo, né, que isso, para ter a colheita no tempo certo. Mas se nós acelerarmos esse processo e querer colher antes, não vamos colher bons frutos. Se nós querer viver as coisas tudo de uma vez, nós não vamos conseguir viver. Tudo no seu devido tempo. Então, Jesus contava às pessoas sobre o reino de Deus, sobre tão grande comparado a uma semente da mostarda, que é dessa hortaliça das menores sementes, mas a mostarda produzia ramos grandes que até os pássaros poderiam abrigar a sua sombra. É uma mostarda, outra espécie de mostarda que cresce grande. Não é essa que nós compramos no sacolão, não. Essa do sacolão parece uma torceira de alface mesmo, né? Não dá galhas, não. Essa que nós conhecemos. É outra espécie que ela crescia e dá um pequeno arbusto, sombra para os animais, abrigar os pássaros, né? Então, como o reino de Deus é tão grande, e Jesus usava assim de elementos tão pequenos, tão simples, do cotidiano, do dia a dia das pessoas, para explicar sobre o reino de Deus. E assim as pessoas poderiam compreender com mais facilidade. Mas para os discípulos, quando Jesus estava a sós com eles, explicava tudo, né? Explicava mais e dava os detalhes mais precisos. Mas para a multidão, para o entendimento, Jesus usava de elementos. Então a parábola era uma forma de contar às pessoas. E todos ali poderiam entender de que Jesus estava falando. Se Jesus usasse uma linguagem mais teológica, né, talvez muitos não entenderiam. Até dizia, falou até bem, falou bonito, mas não entendi nada. Mas então Jesus usava uma linguagem bem simples para o entendimento de todos que ali o escutavam. Então que nós estejamos escutando a palavra de Jesus. Que nós também saibamos semear a boa semente, né? Que nós temos que semear. Todos os dias nós estamos vivendo aí e nós vemos o que nós realmente estamos semeando. E a partir daquilo que nós semeamos, que nós vamos colher, né? Então, que nós escolhemos as boas sementes, que semeia realmente coisas boas, para que ter a colheita. O que nós fazemos aqui, as nossas obras, a nossa fé, colheremos na eternidade junto ao Pai. Se também não semear uma boa semente no seu campo, você não vai ter o que colher de bom. Então, escolha aquilo que é certo, aquilo que vai te edificar e levar aos céus. Então, que faça a sua plantação, a sua colheita, escolhendo o que é bom e tirando aquilo que não presta. Quando você vai se plantar, separa a semente estragada que não vai nascer, né? E coloca a semente boa. O agricultor faz dessa forma. Que nós também saibamos separar aquilo que não vai servir para nós nem para os outros, né? E jogar fora e semear o que é bom. Semear o nosso coração, nossa vida. A paz, o amor, a justiça, né? Semear aquilo que vai nos edificar a nossa fé. E que nós também, assim, vamos também assim, ao encontro dos irmãos, né? Semear também com ele a boa semente, para nós poder resgatar aquelas pessoas que às vezes estão perdidas, que ainda não encontraram Jesus. Que nós também sejamos anunciadores do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.